O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como os túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os ombros cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, o Evangelho, é uma continuação imediata do Evangelho de ontem. Se você tomar o Evangelho que foi proclamado ontem, você vai ver que termina no versículo 41, capítulo 11 de São Lucas, no versículo 41, e o de hoje começa já no versículo 42, então é uma continuação. O contexto aqui é o seguinte: Jesus foi convidado por um fariseu para jantar na sua casa e Jesus aceitou. E meus santos, nosso Senhor não era mal educado. Aqui assim, eu estou dizendo isso assim para que fique bem claro. Jesus, isso que ele fez movido por caridade, não por grossura, por rispidez ou falta de educação. Embora as palavras tenham sido muito duras, porque na casa dos fariseus, na casa de um fariseu, onde vários fariseus estavam presentes, Jesus começa a dizer o quê? Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Imagine isso na casa de fariseus. Mas por que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus os amava e não queria perdê-los. Porque, meus santos, os fariseus eram homens religiosos, eram homens que tinham práticas religiosas, eram homens que eram conhecidos como tais, religiosos. Mas Jesus sabia que no coração deles não existia amor, não existia caridade. Lembra que ontem nós refletíamos a respeito daquela frase de São Paulo, retirada da carta aos Gálatas, quando São Paulo falava de uma fé que age. Gálatas, capítulo 5, versículo 6, o que vale é a fé agindo pela caridade. Nós refletimos, se você tiver tempo depois, aqueles que acompanham pelas redes sociais e vocês que têm acesso às redes sociais e puderem ouvir a homilia de ontem, ela também é uma continuação lógica com a de hoje, então vai ajudar uma melhor compreensão. Então, o que era, em que consistia a crença, a fé dos fariseus? Era o quê? Era uma fé ligada a exterioridades. Eles diziam crer, mas de verdade eles não agiam segundo a sua fé. Jesus diz aqui: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e das outras ervas, isto é, eles faziam coisas exteriores, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Quer dizer, não existia caridade naquilo que eles faziam, de modo que, meus santos, a falta de caridade nos fariseus escondia neles uma podridão. Sim, porque Jesus também os compara a túmulos, diz
aqui no versículo 44. Ai de vós, porque sois como os túmulos que não se veem. Então, alguém era enterrado e colocava-se um sinal com cal. Só que com a chuva, e com o vento, e com o tempo, aquele sinal desaparecia, de modo que as pessoas caminhavam ali por cima dos túmulos, sem nem saber que debaixo tinha uma podridão, corpos decompostos. Então Jesus diz: ai de vós, sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Então a caridade que escondia esta podridão dos fariseus, e que, meus santos, nós hoje devemos aplicá-la a nós. Isto é, entendamos aqui, eu falei bem isso ontem e ratifico, repito, confirmo isso hoje. Isto é, às vezes somos cristãos, vamos aplicar agora a nós, somos cristãos de nome, carregamos uma cruz no peito, vestimos uma camisa com Jesus é o meu Senhor, a Virgem Maria é a minha Senhora, entendeu? Carregamos as camisas dos santos, e até parece que vamos à missa, e até parece então que a nossa fé, ela age pela caridade, até parece que nós de fato somos aquilo que parecemos ser, mas, meus santos, de verdade, às vezes não corresponde. Isto é, aqui, sendo muito sincero, é possível um padre celebrar missas durante longo tempo da sua vida sem ter amor no coração, sem ter caridade, sem ter amor a Deus. Isto é, ele é padre, ele celebra, todo mundo olha e parece que ele vive aquilo que ele prega e vive de acordo com aquilo que ele celebra, mas não necessariamente. São Paulo, naquele belíssimo hino à caridade, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, São Paulo fala assim, que ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse caridade, de nada valeria. Mas como, padre, alguém pode dar todos os seus bens aos pobres? E como alguém pode ser queimado, entregar o seu corpo às chamas e não ter amor a Deus? Ah, meu santo, minha santinha, olhe para o seu coração e veja que a vaidade, o orgulho e as recompensas humanas, que nem sempre são dinheiro, as recompensas humanas vão muito além de dinheiro e bens materiais, podem nos motivar a fazer aquilo que de santo fazemos. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, de ser descumprimentados nas praças públicas. Nossa, como ela é santa, é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, vai à missa. Nossa, a bênção, padre, Deus te abençoe. E de verdade, ele é um homem que tem caridade no seu coração, de verdade, ela é uma mulher que tem amor a Deus e que procura fazer tudo por causa de Deus, para a glória de Deus, que nós precisamos, meus santos, aplicar isso a nós. Eu dizia por esses dias para um jovem que falava, que pensa em entrar no seminário, e eu dizia a ele, meu santinho, pense primeiro em ser santo, porque se você pensar em ser seminarista, em ser padre, em ser religioso, você pode, como seminarista, padre, religioso, ir para o inferno, porque a sua meta nunca foi amar a Deus e fazer tudo para a glória de Deus. Entende, meus santos? Então é uma realidade que nós precisamos ter muito diante de nós, porque senão nós pagamos o dízimo da hortelã, da arruda e das outras ervas e achamos que por isso estamos já no céu. Isto é, porque fazemos coisas
exteriores, porque dizemos, e até temos, de uma maneira muito fraca, superficial e rudimentar, até temos alguma fé, mas não é uma fé que age pela caridade, porque se você diz que tem fé, repito a frase de São Tiago que disse ontem, se você diz que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. Se a sua fé não age pelas obras e obras de caridade, e obras de caridade, aqui entenda, não é simplesmente dar coisas. Deixa eu dizer de uma maneira que fique bem clara, se você não age por caridade, para a glória de Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus, os seus atos religiosos são vazios, eles são desprovidos de amor e tem podridão ali dentro. Os seus atos exteriores são desagradáveis a Deus. Por quê? Porque eles estão sendo instrumentos para fundamentar, para manter a sua cegueira espiritual, a sua soberba espiritual, de achar que por causa daquilo, por causa daqueles atos exteriores, você tem um céu garantido, quando você está com os pés às portas do inferno. Na primeira leitura de hoje, São Paulo fala para cristãos. São Paulo não está aqui na carta aos Gálatas pregando na praça. São Paulo está falando para os cristãos da Galácia, e ele diz o quê? Olha, irmãos, vocês precisam ser conduzidos pelo Espírito, conduzidos pela caridade, pelo amor, porque são bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria. E lembre-se, idolatria aqui não é apenas ter um ídolo, uma imagem de Satanás e adorar a imagem de Satanás. Idolatria é tudo aquilo ao qual você se apega ao ponto de tirar Deus do centro da sua vida. Nem sempre tiramos Deus absolutamente da nossa vida. Deus continua lá, mas continua num cantinho, porque a minha vontade está no centro, porque os meus gostos estão no centro, porque as coisas como eu as compreendo e as aceito, isto é, a minha inteligência e a minha capacidade de compreensão estão no centro. A minha vontade de não ser humilhado, porque pisou nos meus calos, vai ouvir que comigo é assim, bateu, levou, não levo desaforo para casa. Pois bem, esta sua arrogância está no centro, não a palavra de Jesus. Isso é idolatria, isso é mais importante do que a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Pois bem, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, briguinhas, ciúmes, rancores, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, eu vos previno, como aliás já os fiz. Isto é, ele está falando para cristãos, para quem ele está pregando, para quem já pregou. Ele está repetindo, ele não está na praça pregando para os viandantes, para quem está passando. Ele está pregando para cristãos que já ouviram esta pregação. Então ele diz: eu vos previno, como já vos preveni, como já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, não entrarão no céu. Percebe aqui, meus santos, estes, se alguém perguntasse, mas esses cristãos da Galácia são cristãos? Estes que se dizem seguidores de Paulo, são cristãos? São, mas muitos deles traziam isso, essas obras da carne elencadas por São Paulo, traziam essas obras nos seus corações. Meus santos, peçamos, mas peçamos de verdade a Deus: meu Deus, infundi em mim a vossa caridade, que tudo, Senhor, eu faça movido por vós, que tudo eu suporte por causa de vós.
Quantas brigas, contendas, intrigas, ciúmes acontecem porque eu não quero suportar aquela chatice, eu não quero suportar aquela humilhação, eu não quero levar para casa aquele desaforo. E eu digo: por Jesus, é por Ti, Senhor, que eu vou suportar. E eu vou fazer as minhas orações, e vou fazer as minhas obras de caridade, e vou dizer: Jesus, é por Ti, Senhor, que eu quero fazer. Eu não quero que ninguém olhe para mim. E quando, Senhor, a vaidade me visitar o coração, Senhor, extirpai-a, arrancai-a, exorcizai-a do meu coração. Ajuda-me, Senhor, porque essa luta vai acontecer. Não tenha dúvida de que quando você fizer algo bom, o diabo que tentou impedi-lo de fazer, já que ele não conseguiu impedi-lo de fazer a coisa boa, ele vai tentar então desvirtuar o seu coração. Então virá: nossa, como você é santo, nossa, como você é penitente, quanto sacrifício você faz. E aí você começa então a se envaidecer e achar que você tem merecimentos diante de Deus e que você é melhor do que os outros. E aí você gosta de ser louvado e reconhecido, e até aquilo faz para receber as honras e os cumprimentos. É uma tentação que existe em todos nós. Então pedir a nosso Senhor, e dizer isso: Senhor, eu não tenho nenhuma compreensão completa disto que eu estou pedindo, mas eu sei que isso eu devo pedir, porque os santos pediram: infundi em mim a caridade, para que eu haja movido por ela sempre, para que eu sofra nela, para que eu sofra tendo a caridade no meu coração. Não vou me revoltar. Se eu sofrer por amor a Deus, se eu oferecer o meu sofrimento por amor a Deus, se no meu sofrimento eu procurar agradar, alegrar a Deus, nossa, você não só não vai surtar, você não só não vai adoecer, como você vai se tornar já mais capaz de estar bem aqui neste mundo e será santo. Porque, meus santos, meus irmãos, os homens mais sadios e as mulheres mais felizes foram os santos, que foram os mais sofridos. Se você pegar na história dos santos, eles são as pessoas mais sofridas aqui na terra, e eram as pessoas mais felizes e sadias espiritualmente. Quantas pessoas desequilibradas, desajustadas, por quê? Porque não abraçaram o Evangelho. Aqui, quando eu falo doentes, eu me refiro no sentido moral e psicológico, né? Então, pessoas perturbadas, pessoas agitadas, pessoas com cisões, quebradas interiormente. Por quê? Porque estão ou procurando a sua glória, ou desesperadamente fugindo da cruz. Façamos tudo e suportemos tudo para a glória de Deus, movidos pela caridade. Já vou terminar, mas eu quero repetir: eu sei que muitos não vão compreender em que consiste isso, mas peça, o Espírito Santo vai educá-lo e vai fazê-lo compreender o que consiste ser movido sempre pela caridade, e suportar tudo e sofrer tudo pela caridade, na caridade. Seja até humilde de dizer: meu Deus, eu estou isso pedindo porque o Padre me ensinou a pedir, porque ele também ouviu isso dos santos, é por isso que ele está ensinando, mas eu não sei bem o que é isso, mas eu confio, Senhor, eu confio nos santos, na sabedoria dos santos, e eu te peço, Senhor, a graça de fazer tudo movido pela caridade e suportar tudo, qualquer sofrimento, pela caridade, porque em tudo eu quero vos alegrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.